Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui, diretamente do Estúdio Móvel, para continuarmos a leitura do texto difícil. Qual é o texto difícil? O mito de Prometeu e os desafios da Covid-19. No vídeo passado, foi a parte 4, eu falei muito sobre o parágrafo 3 e um pouquinho sobre o parágrafo 4. O parágrafo 4 ele é curtinho, né? Mas ele tem uma informação bem importante aqui pra gente, que faz a gente entender aqui agora o ponto de vista, né? Na verdade, consolidar o ponto de vista do autor, tá? Eu deixei um desafio aí no parágrafo 4, que é: o que é o pensamento mainstream? Do que ele está chamando de pensamento mainstream? Consumista, concebido e realizado até o momento, não é mais permitido, né? O que é isso? O que é mainstream, pessoas? Primeiro de tudo, né? Pessoas, mainstream é um pensamento dominante, tá? Poderíamos falar que é o senso comum. Ou, melhor dizendo, eu adoro esse termo, eu adoro. Cosmovisão. Como você enxerga o mundo, como você enxerga o ambiente, como você enxerga o cosmos, né? Enfim, o todo, né? E aqui olha o que ele está falando, né? O pensamento mainstream consumista. O que é um pensamento consumista? Ou melhor, o que é consumismo a gente sabe, né? Sabe bem, inclusive. Sabe muito bem. Qual seria esse pensamento consumista? Ou melhor, qual é a visão de mundo? Agora fica mais fácil. Qual é a visão de mundo que vigora? Visão de mundo que eu digo assim, visão de como deve ser o mundo, como deve ser as coisas, não? A cosmovisão que vigora no Ocidente do qual ele está falando. Essa cosmovisão é o capitalismo, tá? Sem sombra de dúvida aqui. Ainda mais quando você coloca o consumista no meio. Aí você fechou o diagnóstico, né? O mainstream aqui é o pensamento capitalista, tá? Então olha o que ele está falando, né? E vejam que ele começou a falar no parágrafo 3 do Ocidente, que ele considerou o Ocidente como o principal responsável pelo massacre contra a natureza, tá? E ao fazê-lo, ele começa ele nomeou o Ocidente como o principal responsável e agora ele tá mostrando aqui as consequências disso, né? Ou melhor, as implicações disso, né? Disso o quê? Desse pensamento. Então olha o que ele está falando aqui. O pensamento mainstream consumista, concebido e realizado até o momento, ou seja, leia-se capitalismo, ou modo de produção capitalista, não é mais permitido. Não é mais permitido por quem? Temos algum xerife do mundo? Poderíamos dizer que sim, né? Ainda existe esse xerife, ainda quer o poder, né? Que são os Estados Unidos. Mas isso é uma história para outro vídeo. Mas não é permitido por quê? Vamos continuar lendo o texto aqui. Não é mais permitido e não deve ter mais espaço. A menos, ou se não, né, a menos que se queira acelerar o fim de grande parte do gênero humano e um suicídio em massa. Então ele está falando o seguinte: se nós continuarmos nessa trajetória, né, consumista, e aí você liga aqui, esse parágrafo pode ser ligado tranquilamente com o parágrafo 2, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Os seres humanos agiram como se a terra fosse para ser explorada e desgastada à vontade, como se a natureza fosse uma fonte inesgotável de recursos, como se não fosse possível provocar danos irreversíveis e desastrosos. Desculpa. Danos irreversíveis e consequências desastrosas. Olha o que ele está falando aqui. Esse dano irreversível e essa consequência desastrosa é o fim de grande parte do gênero humano e um suicídio em massa. Então ele está ligando o parágrafo 2 ao parágrafo 4, quando ele faz isso. E aí o responsável, a implicação lógica é, se o raciocínio de lucro sem limite, de exploração sem limites da natureza, feita pelo capitalismo, se isso continuar, grande parte do gênero humano
vai acabar e vai haver um suicídio em massa. Ele não está falando aqui se esse suicídio é só de seres, só de humanos, né? Você pode, como ele está falando de natureza, você podia falar que a gente pode argumentar, inclusive, que esse mal que aconteceria também afetaria a natureza como um todo, os demais animais, né? E os demais seres vivos que vivem com a gente aqui neste planeta Terra, nesse pálido ponto azul. Carl Sagan, um abraço. Certo? É isso que ele está falando aqui no parágrafo 4. Então, o parágrafo 4 é uma consequência lógica, ele está diretamente ligado ao parágrafo 2, tá? Agora ele nomeou... Vejam, isso aqui... Isso é análise do texto, né? Isso é uma coisa que me fascina. Isso aqui realmente dá um prazer de ler. É por isso que eu estou trabalhando tanto esse texto com vocês aqui no YouTube. Vale a pena trabalhar. Ele não cita em nenhum momento capitalismo. Ele não cita. Ele está falando de todas as características, ele está falando do entorno, ele está falando do desgaste da natureza, ele está falando de várias outras coisas, mas o nome capitalismo não é citado. O nome Estados Unidos, né, do país que defende o capitalismo e a democracia com unhas e dentes e balas, e bombas, e enfim, drones e todo tipo de arma, esse nome não é citado. Então você não precisa citar diretamente para falar daquilo, né, do país ou do pensamento. Basta você citar as características. Ele faz isso muito bem. Ainda que eu não compre a ideia dele em vários momentos aqui. Mas isso não vem ao caso. A minha opinião não interessa. Interessa a opinião do autor. Interessa você entender qual é a opinião do autor, mesmo que essa opinião não esteja explícita no texto. E é por isso que nós fazemos a leitura de um texto difícil. Para te treinar nisso. Vamos continuar a leitura. Parágrafo 5. Além disso, a técnica e a ciência demonstraram ser quase impotentes diante de um vírus microscópico que causou a segunda pandemia de grandes proporções dos últimos 100 anos. Esse é o primeiro o primeiro período aqui, né? De cara tem muita coisa pra gente trabalhar nesse primeiro período aqui, tá? Mas eu vou continuar lendo só pra gente fazer uma leitura completa do parágrafo e eu vou voltar período a período. A pandemia, erroneamente chamada de espanhola, que fez milhões de vítimas em todo o mundo, de 1918 a 1920, é um capítulo da história meio esquecido, que, de repente, e de maneira dramática, voltou ao centro das atenções com a Covid-19. Ficamos surpresos. Nós nunca teríamos pensado nisso. No entanto, fomos tragicamente atingidos como que por um raio lançado por Zeus, Deus do Olimpo. Poético esse parágrafo, né? Porque ele tá... Olha que coisa aqui. Esse parágrafo ele é muito rico. Porque ele começa aqui, ele está apontando para a técnica e para a ciência e tem que chamar a atenção. Técnica e ciência estão com letras maiúsculas, né? Com iniciais maiúsculas, ou seja, nessa cosmovisão aqui, esse filtro que ele põe para ver o mundo, que é o filtro grego, nós podemos encarar isso como uma divinização da técnica e da ciência, tá? Claramente divinizadas aqui, né? Claramente alçadas a valores superiores. E ele fala de história, ele fala da pandemia, né, da gripe espanhola, que não era espanhola, diga-se de passagem. E ele fala, inclusive, ele é irônico, e ele é extremamente irônico aqui, e ele fala de mitologia. Então vamos por partes. Primeiro período. Vou ler novamente. Além disso... Opa! Eu sem alarme não sou ninguém. Além disso, a técnica e a ciência demonstraram ser quase impotentes. Parou. Parou aqui, parou muito. Pergunto para vocês, técnica e ciência demonstraram ser quase impotentes contra o vírus da Covid-19? Não. Não mesmo. Se não houvesse técnica e ciência, nós ainda estaríamos na pandemia. Aí você pode argumentar o seguinte, e esse seria um argumento muito rico, né? Tá bom, Daniel, mas se não fosse a técnica e a ciência, talvez não existiria Covid-19, ou pelo menos ela não se espalharia como ela se espalhou pelo mundo. Certo? Certo. Extremamente certo. Mas você não pode, você pode argumentar que a técnica e a ciência
ajudaram a causar ou pelo menos espalhar o vírus, né? E por que isso aconteceu? Porque o vírus só se espalhou tão rápido pelo mundo, porque você tem aviação, né? Você tem gente saindo trocando de continente o tempo todo, né? E aí as pessoas, como o vírus ele sofreu a mutação, o coronavírus é conhecido há muito tempo, tá? O Átila Yamarino já falou sobre ele bastante aqui durante a pandemia. Mas onde eu quero chegar? Vamos supor que o vírus tenha sofrido, vamos supor que nós, sei lá, estivéssemos, sei lá, século XVIII, vai, não precisa nem voltar muito tempo, voltar muito no tempo. A deslocamento humano era vamos voltar um pouquinho antes, vai. Vamos voltar ali, vai, século X, né, ano 1000. Vamos pensar, ano 1000 e pouquinho, 10, 11 ali, vai. A humanidade ainda não se deslocava com muita frequência entre continentes, né? Você não tinha tido as grandes navegações ainda. Então, se surgisse naquele momento um vírus com a mesma característica do coronavírus, ou da Covid-19, né? Que desse a origem à doença Covid-19, provavelmente ele ficaria localizado onde ele foi gerado. Então, mesmo que ele tenha nascido ali, mesmo que ele tenha ocorrido, mesmo que o vírus tenha sofrido a mutação, né, por conta do convívio de pessoas em habitats onde não existiam antes, né, o vírus não se espalharia. Por quê? Porque você não tem tecnologia o suficiente de navegação, ou no caso aqui de aviação, para espalhar o vírus entre continentes, tá? Então você pode argumentar que a ciência e a tecnologia, as duas coisas, ajudaram muito a espalhar o vírus pelo mundo, correto? Correto. Mas você não pode dizer que elas foram inúteis ou quase impotentes contra o vírus. Por que não? Porque houve um esforço mundial para a criação das vacinas, né? Das vacinas, plural, que conseguiram conter o vírus, enfim, o vírus virou uma nova gripe, né? Aliás, né? Como foi a gripe espanhola? A gripe espanhola é o nosso vírus da influenza, né? Antes não tinha, ele matou tanta gente naquele momento porque nós não tínhamos defesas naturais, nem vacinação contra a gripe. Então, a gripe matou muito e aí, depois disso, você tem as vacinações, enfim. Então, não dá para falar que a técnica, e aqui eu estou lendo técnica como tecnologia, tá? Como se fosse, vem do grego tekne, né? Que vai dar a ideia de tecnologia depois. E a ciência que é o conhecimento do mundo, é a explicação do mundo que vai dar origem à tecnologia. Não existe tecnologia sem ciência, tá? As duas coisas andam juntas, né? A ciência dá origem à tecnologia. Nós podemos, inclusive, falar que é alarme, tá, pessoas? Podemos, inclusive, falar que a tecnologia é uma filha da ciência, né? Com certeza, tá? Então não dá para falar isso. Então veja que ele está sendo muito crítico à técnica e à ciência aqui. E, novamente, eu estou trazendo informações que não estão no texto. Então dá para nós inferir... Olha aqui, olha a inferência. Dá para inferir que ele tem uma visão muito crítica ou da técnica e da ciência, ou pelo menos da aplicação da técnica e da ciência? Sim. Qual seria a aplicação que ele tem essa crítica? Porque eu acho que em pleno 2026 não dá para ser totalmente crítico a ciência e a tecnologia, né? Mas a aplicação delas, ou quem aplica, ou da maneira que é aplicada, aí sim, eu acho que é bem, bem pertinente. E é o caso aqui, tá? A gente vai ver isso mais adiante. Vamos lá, então. Então, destrinchei aqui o primeiro período, né? Além disso, a técnica e a ciência demonstraram ser quase impotentes, não foram, diante de um vírus microscópico que causou a segunda pandemia de grandes proporções dos últimos 100 anos. Vamos ao segundo período. A pandemia, erroneamente chamada de espanhola, que fez milhões de vítimas em todo o mundo, isso é verdade, de 18 a 20, né, de 1918 a 1920, é um capítulo da história meio esquecido. De repente, e de maneira dramática, voltou ao centro das atenções com a Covid-19. Ele coloca O aqui, no texto tá O, né? Mas é A, tá? Porque é a doença. Tá? É Coronavirus Disease. Tá? É um acrônimo, né?
Uma sigla. Tá? Covid é uma sigla. Então, e 19 é o ano dela. Um ano de... que ela foi descoberta. Beleza? Então, isso aqui, beleza. Então, aqui ele só tá citando o fato, né? Pandemia erroneamente chamada de espanhola. Beleza. Olha o próximo período aqui. Ficamos surpresos. E aqui é uma pausa. Esse período é maravilhoso, porque ele... Vejam que ele podia separar... Ele separou com... Aqui você é nerd da linguagem, tá? De português. Você é muito nerd, mas é porque essa construção é maravilhosa. Ele separou. Veja que ele podia colocar só uma vírgula, né? Vírgula, ficamos surpresos. Não, ele separou em outro período. Por quê? Porque a pausa é maior quando você separa por ponto. E aqui é uma pausa irônica. Ficamos surpresos. É mais ou menos o seguinte, olha o que ele está falando aqui, né? Vou traduzir com outro tom para você entender. Há menos de 100 anos atrás, ou exatamente 100 anos atrás, quase, né? Houve uma pandemia exatamente igual a essa, ou muito parecida. Os sintomas eram parecidos, a maneira de espalhar era parecida. Inclusive, a taxa de mortalidade é parecida. A Covid-19 tem uma taxa de mortalidade relativamente baixa, 3 a 4%, né? A gripe também tem, só que a gripe quando não é tratada. Então é muito parecido, né? Era de se esperar que com o avanço da tecnologia era de se esperar, não. Era esperado, tá? A comunidade científica sempre alertou para essa possibilidade. Pandemias serão cada vez mais frequentes, por quê? Porque nós estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que aumentam a chance de ter pandemia. Nós estamos devastando áreas que antes eram ocupadas por uma fauna que tem vírus que podem passar para humanos, como foi o caso aqui da Covid, sofrer mutação, né? E ao mesmo tempo nós nos movimentamos entre continentes, entre países, de maneira muito mais rápida, como nunca aconteceu antes na história da humanidade. Então isso é como fogo na palha. É muito fácil você ter uma pandemia por conta disso, tá? Então, não é para ficar surpreso. Isso era esperado, tá? Isso era muito esperado pela comunidade científica, pelo menos. Então ele está falando aqui mais ou menos o seguinte, ó. Nós ficamos surpresos. Por que ficamos surpresos? É uma ironia. Ele está sendo irônico aqui. Olha só, e ficamos surpresos. Vejam só. o dia veio depois da noite. É isso que ele está fazendo aqui, tá? Esse ficamos surpresos. Essa é a ideia. Vamos lá. Olha o próximo período, né? Nós nunca teríamos pensado nisso. E aqui ele continua sendo irônico, mas aqui tem uma coisinha, uma pitadinha que a gente só vai ver mais pra frente, né? Guardem isso, tá? Parágrafo 6. Não, parágrafo 5, né? Deixa eu só ter certeza aqui que é o parágrafo 5 mesmo. Isso, parágrafo 5. Guarda isso. Tem uma pequena ponta de crítica à arrogância humana, tá? Nós nunca teríamos pensado nisso. Nós nunca teríamos pensado que uma pandemia poderia causar tantos problemas, né? Guarda isso que a gente vai voltar nesse ponto aqui depois. Vamos lá. No entanto, aliás, não, né? Já dá pra... Aqui ele já dá um foreshadowing, né? Ele já dá uma pista do que vai acontecer logo em seguida, tá? No entanto, fomos tragicamente atingidos como que por um raio lançado por Zeus, Deus do Olimpo. E aqui ele fecha essa ironia e essa crítica à arrogância humana com a mitologia. Então ele costura a coisa. Veja que ele vai costurando. Esse parágrafo que é riquíssimo. Porque ele está misturando crítica à sociedade, crítica à nossa arrogância humana e tudo isso costurado com a mitologia. Bom, você vai me perguntar por quê? Porque lá no mito de Prometeu, que eu falei no primeiro vídeo, na primeira parte, né, quando eu falei só do título e do subtítulo, eu falei só de o mínimo que você precisa saber de mitologia grega. Quando Prometeu dá o fogo aos humanos, os humanos tendem a ficar soberbos. Por que Zeus não queria? Porque os humanos tendem a ficar soberbos com esse conhecimento. Por isso que o conhecimento do fogo era divino. Ele tinha que ficar na mão dos deuses, porque era um conhecimento divino. É coisa dos deuses, não é dos homens. Se os homens fazem isso, se os homens detêm esse conhecimento que não é para eles, é uma híbris.
arrogância, tá? E esse raio que Zeus lança é justamente para condenar essa híbris, para condenar esse pecado. E a ideia de pecado não existia no mundo grego, tá? A ideia era muito diferente, tá? Essa concepção. A híbris é quando você tem um desvio de caráter, um desequilíbrio, tá? Basicamente isso. E aqui a gente vai ver isso num parágrafo bem mais para frente, mas aqui ele já é um foreshadowing, ele já está dizendo, ó, aqui eu vou costurar com mitologia. Por isso que ele está sempre colocando o mito ali no meio, entendeu? Vai costurando essa crítica que ele tem ao modo de produção, nossa, 20 minutos, ao modo de produção capitalista, à sociedade ocidental, da qual ele faz parte. Ele tá na Itália, ele escreve na Itália. Ele é italiano, pelo nome dele você vê que ele é italiano. E ele critica isso inclusive, com a mitologia ocidental por excelência, né? A Grécia é o berço da civilização ocidental e do pensamento, da cosmovisão ocidental. Tá? Esse parágrafo é lindo, é maravilhoso. Paramos por aqui. No próximo eu vou ler o parágrafo 6, que também é uma paulada, uma pedrada, um soco no fígado. Mas por enquanto é isso. Durma bem, beba bastante água e aproveite sua vida. Até mais. Tchau, tchau.